Uma vida com Deus não tem dublê. Que os momentos difíceis você coloca o dublê. E você só aparece nos momentos bons. Nos momentos mais agradáveis da cena. Não. Uma vida com Deus é como eu ainda disse ontem. 10% é o que você vive externamente. 90% é quando você vive no privado, no reservado. Quando ninguém está vendo. O que você faz quando ninguém está vendo? Qual o comportamento que você tem quando ninguém está vendo? Quais são as atitudes que você tem tido quando ninguém está vendo? Isso traz para a sua vida ou um peso, uma maldição, ou se você tem um bom comportamento, uma vida consagrada, aquilo traz a bênção de Deus para a sua vida. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, meu Deus, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por esse dia, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo fato do Senhor ter conservado em nós a Tua presença, o Teu Espírito. Obrigado, meu Deus. Meu Pai, nós não sabemos viver sem a Tua presença. Meu Pai, todas as vezes, meu Deus, que fizemos, agimos, tivemos, meu Deus, meu Pai, tomamos decisões, meu Deus, com base ao nosso conhecimento, a nossa capacidade, aquilo que julgávamos ter, aquilo que julgávamos ser, meu Deus, nós vimos, meu Pai, que tudo aquilo foi, meu Deus, enfado e cansaço, não proporcionou nenhum resultado, não teve nenhum impacto, meu Deus, naquilo que era necessário, Senhor. E eu peço a Deus, passa com Teu sangue sobre nós, nos santifica, nos purifica, meu Deus, com a Tua presença. Meu Deus, porque nós sabemos que sem ela, sem a Tua presença, por mais capacitada que seja uma pessoa, por mais habilidosa que seja uma pessoa, por mais talentosa, por mais conhecimento que ela tenha, meu Deus, conhecimento, meu Deus, conhecendo pessoas e tantas outras situações, meu Deus, sem a Tua presença, sem o Teu poder, sem a cobertura do Senhor, tudo isso não acrescenta, não traz a ela nenhum benefício, nenhum resultado. Meu Deus, quantos que nós vimos e até atendemos, meu Deus, pessoas que, meu Pai, o seu certificado, a sua formação, o conhecimento que ele tem, network e tantas outras coisas saem na frente, e elas usam isso como se fosse um troféu, meu Deus, atribuindo que ela estudou, que ela fala inglês, que ela viajou para tantos outros países, e que ela tem experiência, que ela é perita naquilo. Quantas pessoas que nós atendemos, que estavam quebradas no vermelho, meu Deus, e não conseguiam, meu Pai, fazer uma venda. Pessoas que tinham conhecimento, que haviam vendido bilhões, não conseguia fazer uma venda. Pessoas, meu Deus, advogados, médicos, juízes, meu Deus, pessoas que tinham uma estrutura, meu Pai, ao seu dispor, e não conseguiam produzir, não conseguiam trabalhar, porque estavam depressivos, oprimidos. Muitos, meu Pai, tentaram tirar as suas próprias vidas, porque estavam distantes daquilo que verdadeiramente tem importância, daquilo que verdadeiramente é o sentido, é o propósito da nossa vida. E eu peço a Deus, que o Senhor cubra cada um de nós nesta tarde, com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua graça, com o Teu favor, nos ajudando, meu Deus, a estar mais próximo do Senhor, nos ajudando a estar mais perto, meu Deus, daquilo que devemos estar, nos ajudando, meu Deus, a estar alinhado com a Tua palavra,
alinhado, meu Deus, com aquilo que o Senhor tem com cada um de nós. Eu entrego, Senhor, esse culto nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor conduza, que o Senhor dirija, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor eleve o espírito, e que cada um de nós aqui, meu Deus, possamos sair daqui curados, libertos, transformados, honrados, erguidos, exaltados pela tua presença, pelo teu poder, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega esse espírito. Que espírito? Diga: eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim, e eu creio nisto, em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por gentileza, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus você conseguiu chegar. Deu uma chuva bem forte aí no meio do caminho, né? Acredito que alguns, né, para chegar até aqui foi bem desafiador, mas graças a Deus estão bem, estão em paz, estão aqui para cultuar o Senhor. Vamos lá, repita assim comigo: uma nova criatura. Diga: uma nova criatura. Uma nova criatura. Jesus disse algo muito importante, que o nosso espírito está pronto e é forte. Repita assim comigo: mas a carne, ela é o quê? O que você ouviu já durante todo esse tempo? O espírito é forte, mas a carne é o quê? É fraca. Uma pessoa que anda no espírito sempre está pronta a resistir, a enfrentar o que for necessário, mas o que vive na carne, não. Olha que coisa interessante, eu estava lendo isso aqui agora há pouco, e você vê que a Bíblia tem um outro versículo, que ele fecha muito bem isso aqui. O homem natural não compreende as coisas espirituais. Tem coisas na vida que muitas pessoas estão lutando, combatendo, reagindo, de forma natural, mas aquilo é espiritual, totalmente. A Bíblia dá um exemplo muito claro acerca de que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Por que as pessoas cedem tanto à carne? As pessoas cedem tanto aos prazeres da carne, a necessidade que ela tem e que ela supostamente exige uma resposta da pessoa. Nós temos o poder da escolha, o poder da decisão. Quando você passou por algo, teve um enfrentamento, um desafio, um problema, e aquilo lhe causou dor. Por exemplo, quem já tomou choque? Quando uma pessoa toma choque uma vez, a segunda vez ela já está mais atenta, esperta, porque ela sabe que aquilo não é agradável. Aquele choque, aquele tranco, talvez passou a mão em algum lugar, levou um choque, ou foi pegar um aparelho, levou um choque, ou encostou em um fio, levou um choque, ou no próprio chuveiro. Quantos vocês já não ouviram histórias de pessoas que no chuveiro colocavam a toalha, ou um pano, ou uma roupa para abrir o chuveiro, porque estava dando choque, porque aquilo te arremeteu ela a experiências que ela viveu no passado, as situações que ela viveu no passado. Você vê que muitos passam uma vida sofrendo, gemendo, com tantos problemas, mas não decidiram se tornar essa nova criatura. Decidiram não se tornar essa nova criatura. Nós temos que entender que existe um processo para todo mundo, para todos nós. Todos aqui chegaram andando, não chegaram?
Chegaram ou não chegaram? Ou alguém trouxe você no colo? Alguém trouxe você no colo, andando? Ou alguém desceu você pelo telhado da igreja, como aquele paralítico que foi descido por 4 amigos? Não, você veio andando, não veio? Mas teve uma época que você não andava, que você foi carregado no colo, não foi? Mas não chegou um tempo que o seu pai, a sua mãe, lá quando você era bebezinho, e colocou você para dar os primeiros passinhos, e você ali meio que inseguro, talvez você não tenha essa lembrança, que muitos anos se passaram, mas foi lá, e vai, solta, vai, daqui a pouco está andando sozinho, daqui a pouco ele está correndo sozinho, aquele que não tinha estrutura nas perninhas, aquele que não tinha ali aquela habilidade para andar rápido, agora corre, agora faz tantas outras coisas sozinho. Ele ganhou a liberdade. Essa liberdade, o Senhor Jesus deu a mim e a você, quando Ele foi na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados, curados, livres, libertos de tudo, tudo. Só que é uma escolha. A vida com Cristo, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Você consegue entender ou não? Eu tenho que abrir mão de algumas coisas. A vida com Cristo, você vê, eu estava lendo aqui, ainda, olha que coisa interessante, a bispa ainda colocou aqui um negócio muito importante. Você vê que assim, você tem vontade de pecar, de se envolver com a imoralidade? Acontece que muita gente entende que a vida cristã como um ritual, participando das reuniões, dos cultos, dos eventos da igreja. A vida cristã é, além de cumprir um protocolo, é uma união a Cristo, que é comparada à união de um casal, de modo que o crente passa a ter a mente de Cristo. Por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Portanto, quando você crê em Cristo, você vence tudo o que Ele venceu na cruz do Calvário. Olha que coisa interessante. Repita assim comigo. Portanto, quando você crê em Cristo, você vence tudo o que Ele venceu na cruz do Calvário. O que Jesus venceu na cruz do Calvário? A dor, a enfermidade, a miséria. Ele levou sobre si, foi ou não foi? Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O que te aprisiona? O que te escraviza? O que te rouba? O que tira a sua paz, a sua alegria? O que verdadeiramente tem te escravizado? Porque é algo que todos têm uma pergunta. O porquê que a minha vida está assim? Tem ou não tem? Por que isso não anda na minha vida? Será que eu tenho a resposta? Eu tenho a resposta ou não tenho? Eu tenho. Muitas vezes eu não quero dar a resposta. Muitas vezes é aquele ponto, eu falava isso na sexta-feira. Eu quero ser tratado por Deus, não quero? Você quer ser abençoado por Deus? Só que Deus pode lidar com uma pessoa falsa? Deus pode lidar com uma pessoa mentirosa? Então, por mais que eu tenha errado, e que eu tenha cometido erros, e eu tenho consciência de todos eles, quando eu chego diante do Senhor,
eu tenho que colocar diante dele aquilo que é a verdade, nada além da verdade, porque senão ele não pode nos ajudar, ele não pode fazer com que aquela pessoa que está lá, porque está lá o corpo, apenas o corpo, não, eu não sou assim, não, eu não minto, não, eu não pratico imoralidade, não, eu não faço isso, eu não tenho esse comportamento, eu não vivo dessa forma. Deus, então tá bom. Então tá bom. Mas a Bíblia diz algo muito interessante, né? Repita assim comigo: o salário do pecado é o quê? Se uma pessoa está tendo resultados ruins, a vida dela não está fluindo, não está prosperando, é porque Cristo está ali? Está tudo dando errado. Nada flui, nada prospera. A vida financeira não prospera. A vida familiar não prospera. Os sonhos que ela tem, ela não alcança. Aquilo que ela almeja, ela não vive. Ela está ali sofrendo, aquilo está escravizando a vida dela. Existe algo ali. Só que muitas vezes, por conta do orgulho e de uma vida de pecado, de erro, uma vida condenada ao diabo, muitos não estão dispostos a se desfazer daquele homem, daquela natureza, para se tornar uma nova criatura. Eu só vou ver a glória de Deus, o poder de Deus na minha vida, se eu me tornar essa nova criatura. Não adianta. Entenda uma coisa, uma vida com Deus, olha aqui para mim, presta atenção. Uma vida com Deus não é como você vê nos filmes de Hollywood. Não tem dublê. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma vida com Deus não tem dublê. Que é os momentos difíceis, você coloca o dublê. E você só aparece nos momentos bons, nos momentos mais agradáveis da cena. Não. Uma vida com Deus, é como eu ainda disse ontem, 10% é o que você vive externamente, 90% é quando você vive no privado, no reservado, quando ninguém está vendo. O que você faz quando ninguém está vendo? Qual o comportamento que você tem quando ninguém está vendo? Quais são as atitudes que você tem tido quando ninguém está vendo? Isso traz para a sua vida ou um peso, uma maldição, ou se você tem um bom comportamento, uma vida consagrada, aquilo traz a bênção de Deus para a sua vida. Traz a bênção. A pessoa não consegue, aquilo se torna muito mais forte do que ela, porque é o que ela está fazendo, é o comportamento que ela tem tido, que tem enfraquecido a vida dela. Você consegue entender o que eu estou falando? O comportamento, as decisões, as escolhas. Por que eu queria ser? Por que uma pessoa quer ser nova criatura? Você vê que a maioria das pessoas que vêm buscar a Deus, a maioria, você veio buscar a Deus por qual motivo? Porque você ama a Deus? Quando você veio? Não. Ou veio buscar porque estava doente, enfermo, com problemas de saúde, com problemas no casamento, com problema financeiro, com problema em alguma área, em alguma situação da sua vida, e que você ouviu que Jesus poderia mudar a sua história. Foi ou não foi? Não, Jesus pode mudar. Como assim? Eu achei que esse problema que eu tenho não tem solução. Não tem solução. Jesus pode mudar. E quando você começa a ouvir a palavra, Jesus mostra para você que é possível você ser curado, você ser liberto, você ser restaurado, você viver toda a prosperidade que Ele tem para os seus. Só que para isso, repita assim comigo, eu tenho que me tornar em uma nova criatura. Eu tenho que me tornar uma nova criatura. Ele não vai aceitar porque a maioria, posso te dizer que 99% de tudo aquilo que uma pessoa vive, os problemas, foi causado porque ela
deu abertura, ela se envolveu com coisas, fez o que não deveria, mesmo lá no seu consciente, no seu íntimo, Deus falando para ela que aquilo não era correto, que aquilo não era certo, que aquele caminho, que aquele negócio que ela estava envolvida, com aquele contrato, com aquelas vendas, a maneira que ela estava lidando com os negócios, a maneira que ela estava lidando com as pessoas, a maneira que ela estava agindo na vida não estava correta, mas mesmo assim, muitas ignoraram, passaram por cima, e foi passando por cima, um dia após o outro, um dia após o outro. Chegou um tempo que o Senhor disse: chega, acabou a brincadeira. Para muitas pessoas acabou a brincadeira, você sabia disso? Tem muita gente que acabou a brincadeira. Deus colocou a mão no peito delas e disse assim: aqui você não passa. Senhor, mas eu estou gemendo, me arretalhando inteiro. Daqui você não passa. É interessante que, eu ainda falei isso ontem, olha que coisa interessante. Presta atenção. Na quarta-feira nós tivemos o jejum do despertar. Lembra do jejum? 25 horas. Não chegou a dar 25 horas. Quantas pessoas que poderiam fazer o mínimo e não fizeram? Sabia? Teve gente que nem na igreja veio. Teve pessoas que nem colocar um pedido de oração colocou. E é interessante que teve uma pessoa que ainda, nós estávamos aqui, todo o período do jejum, às 24 horas, saímos aqui, era 6, 7 horas da manhã quase, a hora que finalizou tudo. E aí chegou algumas pessoas e disseram: não, eu preciso de oração, eu preciso de um atendimento. Não. Mas por que você não veio? Não, eu estava muito cansado, é porque eu tinha muita coisa para fazer, um portal foi aberto de oportunidades, ela não quis. E aí depois, ela quer que as pessoas assumam a responsabilidade do problema dela, que ela não está tendo. E quer colocar na conta de outra pessoa. É interessante que, infelizmente, muitas pessoas vivem assim. Muitas. Quantas vezes você tem buscado a Deus para crescer, para amadurecer, para se tornar essa nova criatura como Cristo ensina, como a palavra nos orienta? Porque se eu for fazer uma análise, e você também, todas as suas orações, todas, a maioria delas, é você pedindo alguma coisa, não é? É ou não é? Meu Deus, me dá isso. Senhor, me abençoa com isso. Meu Deus, me ajuda nisso. Não é assim? A maioria delas. Mas cadê aquelas orações? Senhor, eu me coloco diante da tua presença. Eu quero mais do Senhor, eu quero engrandecer o teu nome, Senhor. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero ser uma nova criatura, eu quero andar em novidade de vida, eu quero andar como um pequeno Cristo, eu quero fazer aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor ensina na tua palavra. Senhor, eu não estou aqui por aquilo que o Senhor tem para fazer, aquilo que o Senhor pode fazer por mim. Não, Senhor, eu estou aqui porque eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero me desfazer desse velho homem, dessas velhas práticas, dessas velhas atitudes, desses velhos comportamentos, dessas escolhas erradas que eu segui, que eu pratiquei, que eu me envolvi, que eu aprendi, que eu me lambuzei. Eu quero me tornar em uma nova criatura. Você vê que muitos vão dizer assim: não, essa oração eu nem faço. Eu nem faço. Você lembra quando você era criança, quando você recebia um brinquedo? Que muitas crianças, quando recebem um brinquedo, é assim, ó. Chega o tio, não é assim?
Chega um familiar e fala, olha, o fulano fez aniversário, eu vim trazer um presente para ele. Né? A criança sabe que aquele presente é para ela. Ela não está nem olhando para o rosto do tio. O tio faz assim, ela olha para o brinquedo, não é? Ela faz assim, ela olha para o brinquedo. Não está nem olhando para o rosto. Não é assim? Aí ele não está... Está assim, não é assim? Tal. Aí você dá o brinquedo para a criança, ela já pega, rasga. O que a mãe e o pai sempre falam? Como é que fala? Fala obrigado. É ou não é assim? Fala obrigado pro tio, agradece. Obrigado. Já sai rasgando tudo aquilo lá. Está interessada em dar um abraço, em receber, em dizer obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração, por ter lembrado de mim, muito obrigado. Mais do que esse presente, é você ter se lembrado de mim, esse abraço gostoso, obrigado. Não, ele nem fala, nem agradece. Já sai rasgando, correndo e embora. Quantos não estão assim? Quantos? Se Deus não me prosperar, eu não vou mais na igreja. Então não venha. Se Deus não me curar, se Deus não me abençoar no meu casamento, não me arrumar um marido, não me arrumar uma mulher para eu me casar, se Deus não ajustar a minha vida, eu não vou mais à igreja. Olha que coisa interessante. Você vê que nós colocamos Deus em uma condição, né? Condicionamos a Deus. Só que antes de nós condicionarmos a Deus a algo, nós temos que nos colocar na condição de um justo. Quem que é um justo? Aquele que crê em Deus. Aquele que segue a palavra, os ensinamentos, aquele que coloca em prática aquilo que tem recebido, mesmo tendo a consciência que ele não é perfeito, porque nós somos falhos. Ninguém é perfeito. Estamos bem longe de sermos perfeitos. Mas nós buscamos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que pode fazer além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós almejamos, além daquilo que nós desejamos. Um Deus que trabalha em prol daqueles que esperam nele. A Bíblia diz aqui, em Atos capítulo 9, versículo 1 na NVI, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, ao encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente um brilho ao seu redor, uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e não bebeu. Olha que coisa interessante. Você vê que essa passagem, ela ilustra muito bem a condição espiritual de muitas pessoas. Muitas. Ao ponto de se estarem tendo atitudes, comportamentos, perseguindo, colocando força, mas não tendo consciência do que estão fazendo. E quando o Senhor Jesus apareceu a Saulo, a Paulo, e ele ficou cego, aí
Diz assim, no 10 em diante. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá a este homem, é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos seus olhos, caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi batizado, depois de comer recuperou as forças. Saulo passou por vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficaram perplexos. Perguntaram, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos os chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco. Repita assim comigo, demonstrando que Jesus é o Cristo. Repita assim comigo, só há uma solução para o velho homem, a cruz. Só há uma solução. O povo estava perplexo com tamanha mudança na vida de Saulo fisicamente. Era o mesmo homem, mas espiritualmente não era mais o mesmo. As mudanças são evidentes na vida de um nascido de novo, de uma nova criatura. As escamas caem, o olhar para a vida torna-se diferente. Quando Saulo creu em Jesus, imediatamente ele teve uma nova natureza estabelecida em seu interior. Ele entendeu que a pessoa que era antes não glorificava a Deus. E isso só é possível pela fé. Só é possível pela fé. Você vê que não adianta. Quantas vezes, quem aqui já deu conselho para alguém? Você já deu conselho para alguém? Você já tentou mudar alguém? Você conseguiu? Né? Deu certo? E é interessante que você fala, a pessoa ainda faz errado. Você fala, poxa. Na sua cabeça você fala, perdi o meu tempo. Você não perdeu. Deus te recompensa, ninguém dá mais do que Deus. Mas aquela pessoa fez a mesma coisa que ela queria fazer, mesmo tendo ouvido, tendo tido um investimento sobre ela, e ela acabou fazendo. Você vê que quando Cristo, ele não se torna o centro de tudo na vida de uma pessoa, ela vai continuar fazendo tudo errado, mesmo sabendo e dando cabeçada até que algo lhe pare, alguma coisa pare ela. E é tão interessante que Deus tem as suas maneiras de parar alguém, não tem? Tem ou não tem? Alguns, Deus trouxe como para a igreja? Pegou no tufo de cabelo e fez o quê? Vem cá, vou te mostrar um lugar, não é?
arrastado assim, ó, com dor, gemendo, se contorcendo de tanta dor, não pelo cabelo arrastado, mas sim por tantos problemas e aflição que estava vivendo naquele momento. Você vê que as pessoas vão até o limite, as pessoas pagam para ver até o limite, não creem. Você vê que uma pessoa é capaz de crer em um médico. Não estou dizendo que você não deva ir ao médico, não é isso, não é esse ponto. Mas se o médico diz assim, olha, você tem que tomar remédio 3 vezes ao dia, você tem que tomar remédio de 8 em 8 horas, e você não pode atrasar e nem pode adiantar, você tem que tomar remédio na hora exata. Quem aqui já acordou 3 horas da manhã para tomar remédio? Acordou de madrugada? Já? Tem a receita, bispo. Então está lá, ó. Eu vou fazer um procedimento, ou eu fiz um procedimento, ó, eu estou passando por um tratamento, eu preciso tomar essa medicação aqui, de tal em tal hora, deu 3 horas da manhã, bateu 4 horas da manhã, bateu 5 horas da manhã, eu não posso, se eu demorar o efeito do remédio, ou não é assim, certinho, você é rigoroso, você acredita. Agora vamos lá, você já ouviu falar que algum médico errou? Já ou não? Já. Você já tomou algum medicamento e que aquele medicamento não estava fazendo efeito, você teve que trocar? Já ou não? Então quer dizer que aquele médico, aquele especialista, errou, não errou? Trocou o medicamento. Agora, fala para mim, onde que Jesus errou? Onde que Deus errou? Quando Ele errou com você? Quando Ele falhou com você? Quando Ele te abandonou? Certamente você não tem nenhum histórico, nenhum registro, não é? Não tem. Porque você tem a consciência que não foi Ele, fomos nós. Repita assim comigo, Deus não erra. Diga isso, Deus não erra. Deus, Ele não erra. Nós erramos. Deus não desiste de nós. Nós desistimos. Nós abandonamos. Olha aqueles 2 ladrões que estavam na cruz, lembra quando Jesus foi crucificado? Eles poderiam estar lá no limite, acabou para vocês. Não tem mais, vocês já fizeram tudo. Tudo. Eles foram perdoados. Um deu abertura, o outro se fechou. Foi salvo. Recebeu a salvação eterna, que é a coisa mais preciosa na vida de qualquer pessoa. Você para analisar quantas pessoas nesse momento estão tirando a sua própria vida. Vazias. Sabia? Quantas pessoas? Porque o vazio que está dentro dela é o tamanho de Deus. Se ela colocar Deus ali, vai preencher. Você está conseguindo entender? Só que vamos lá, como que Deus funciona? Inclusive tem um livro da bispa, se você não leu esse livro, eu recomendo que você leia, deixa eu ver se ele está aqui, como Deus funciona, está aqui ó, inclusive está em inglês, eu não vou pronunciar em inglês porque não sei, senão vou passar vergonha aqui, está aqui ó, tem esse livro aqui ó, aqui é um inglês, né? Mas tem em português, está lá na loja lá, mudançadevidashop.com.br e você pode adquirir esse livro. Nesse livro, a bispa mostra, de uma forma muito clara, à luz das Escrituras, como Deus funciona. Repita assim comigo, Deus é simples. Deus é simples. Você que é pai, você que é mãe, como que um filho, ele agrada um pai ou uma mãe?
obedecendo. Não tem nada, é ou não é? A obediência, ela quebra qualquer coisa. A obediência. A obediência. Quando você obedece a Deus, você segue aquilo que Deus está dirigindo. Porque tem coisas que é mais ou menos assim, ó. Sabe quando você vai levar alguém para fazer alguma coisa e essa pessoa já fez muitas coisas? E aí você fala assim, não, faça assim. Não, mas eu acho que tem que ser assim. Eu penso que tem que ser desse jeito. Tem que ser dessa maneira. Eu acho que tem que ser assim. Quando essa pessoa começa, ela está cheia de muita coisa, ela precisa se esvaziar primeiro. Porque senão, ela não consegue entender a maneira que Deus trabalha. Porque Ele sabe tanto, Ele conhece tanto, Ele vive tanto, não, porque Ele criou um Deus parecido com Ele. Eu acho que você tem que ser assim, eu penso que você tem que ser assim. Espera um pouquinho, o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia mostra sobre isso? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Espera um pouquinho, vamos olhar para as Escrituras. Vamos olhar para o que Deus pensa, o que Deus tem falado, o que Deus tem mostrado, o que Ele está requerendo de mim, de você, o que Ele quer que eu faça. Porque muitas vezes eu quero que seja do meu jeito, do meu método, do meu jeito, a maneira que eu penso, porque eu sou experiente, eu tive uma vida, olha, eu sou vivido, tá? O que diz as Escrituras? O que diz a palavra? Você vê que tem pessoas que seguem numa vida, numa crescente, vivendo resultados em Deus, de uma forma tão simples, numa simplicidade, obedecendo a Deus, obedecendo a palavra. Eu não estou dizendo uma simplicidade, que a pessoa vive uma vida miserável, não é isso não. Eu me refiro a pessoa ouvir a voz de Deus e não precisar ficar fazendo. Ontem eu atendi alguém, há muito tempo atrás, um familiar, que ia em um determinado lugar, e que toda semana, uma semana era um tijolo consagrado, outra semana era uma chave consagrada, outra semana era rosa, outra semana era toalha, outra semana era o saquinho com sal, outra semana era o saquinho com suco de uva, outra semana, tanta coisa, tinha um altar, tinha tanto objeto que eu falava assim, não é possível, tinha tanta fita no braço, a fita para expulsar o mal que atua no casamento, essa fita aqui amarela é para prosperidade, essa fita aqui é para quebrar o olho gordo e inveja, essa fita é para isso, essa fita é para aquilo. Eu falei, meu Deus, tem que usar tudo isso, tem que fazer tudo isso, mas como? Não pode jogar fora, não pode mexer, isso aqui é santo, mas tinha tanta coisa que parecia uma loja. A vida, uma desgraça, desculpa perdão a expressão, uma desgraça, não fluía, não funciona. Uma pessoa que quando estava na igreja, ela tinha um comportamento impecável, ela era admirável, mas quando estava em casa, não honrava, não respeitava, desrespeitava todo mundo, brigava com todo mundo, quebrava o pau com todo mundo, não respeitava ninguém, xingava palavrões, assistia pornografia, fazia tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar. Por que eu não sou abençoado? Eu fui na igreja, eu peguei a rosa. Eu estou com o tijolo da prosperidade, eu vou construir coisas grandes. Agora a minha vida vai andar, eu peguei o tijolo consagrado. Esse óleo aqui, e quando essa pessoa chegou com uma pedra, um pouquinho maior que essa, que ele fez uma oferta, e aonde ele fez essa oferta, ele recebeu essa pedra, que essa pedra tinha vindo de Israel, e era consagrada, que era o início da construção financeira dele. Tudo era essa pedra, parecia um Deus, uma idolatria. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Está ficando sério? Está ficando sério. Mas tudo estava atribuído àquele objeto, e não o comportamento que ele tinha que ter. Você está conseguindo entender? Não o comportamento. E isso eu posso distribuir também. Não ora por mim,
intercede por mim, coloca o meu nome na oração, faz isso por mim e tal. O que você está fazendo por você? Você se tornou essa nova criatura? Você se posicionou? Você tem dado a Deus? Porque eu tenho visto pessoas que têm vivido uma vida tão simples e têm sido tão abençoada. Então ela tem a sua rotina espiritual, ela tem a sua disciplina espiritual, ela tem o seu amanhecer com Deus, ela amanhece, escorrega da cama, vai orar, vai ler a Bíblia, vai fazer o seu devocional, vai ouvir o programa, está ali com a mente em Deus, não está com a mente em ponto morto, está alinhada, não fica dando liberdade, legalidade para bobeiras, besteiras, não fica envolvido com coisas que não acrescentam na sua vida, vivendo, e Deus vem abençoando, honrando essas pessoas. Elas não precisaram fazer muita coisa. Não, eu preciso virar agora pirueta, porque se eu virar pirueta, eu vou ficar rico, eu vou ganhar muito dinheiro. Hoje você vê as pessoas, não, eu tenho que fazer isso aqui, porque isso aqui está dando dinheiro. Não, eu tenho que trabalhar nessa profissão, porque essa profissão dá dinheiro. Não, eu tenho que investir nesse ramo aqui, porque esse ramo dá dinheiro. O ramo que traz bênção, prosperidade, que traz favor sobre a vida de uma pessoa, é a bênção de Deus. É o favor de Deus na vida de uma pessoa. Não é aquilo que ela está fazendo superficialmente, não, é aquilo que ela faz espiritualmente e que traz o resultado para a sua vida. É muita manobra, eu dou pirueta, eu viro do avesso, eu faço aquilo outro, é tanta coisa, e o resultado não vem. Espera um pouquinho, será que Deus não está ouvindo? Eu tinha que ter pegado 2 rosas, uma só não dá. Eu tenho que pegar 2 tijolos, um tijolinho só não dá. Não, eu tinha que passar 10 vezes no sal, uma vez só não dá. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Entenda isso. Eu tenho que me tornar essa nova criatura. Não é um objeto, não é uma pessoa, não é alguém, sou eu. Antes de te prosperar, de te honrar, Deus quer você. Deus quer o teu coração. Porque não adianta Deus prosperar pessoas, enriquecer pessoas que ficam bobinhas depois, porque conquistaram alguma coisa, então agora ela está boba. Ela não tem o respeito mais que ela tinha por pessoas ou por situações. Aquilo que ela fazia agora eu não faço mais. Sabe? Deus não vai honrar, abençoar uma pessoa assim. Não vai. Muitos só querem dinheiro, não querem Deus. O dinheiro é uma consequência de uma vida estabelecida, firmada com Deus. Você consegue entender isso? Isso é o resultado. Você honrar sua casa, honrar sua família, honrar seu casamento. Mulher honrar o marido honrar a esposa, o marido honrar a família, os filhos, o lar, a responsabilidade que Deus confiou nas mãos dele. Os filhos honrar os pais. Você ter respeito por coisas que Deus confiou nas suas mãos. O respeito pelo seu trabalho, honrando aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deus vai confiando coisas maiores. Deus vai confiando coisas maiores. Eu não tenho dúvidas disso. Você consegue ver, e é interessante que uma pessoa, ela pode passar a vida inteira. Tem um provérbio chinês que diz assim: quanto mais você busca o dinheiro, mais longe você fica dele. Tem gente que passa a vida inteira correndo atrás do quê? Do dinheiro. Ela consegue dinheiro? Então ela joga na Mega Sena, na Lotomania, na Loto Fácil, em tudo quanto é tipo de jogo que tem por aí, que tem muitos hoje.
joga em tudo. Joga em tudo. Nunca ficou rica. O dinheiro está fugindo dela. O dinheiro está fugindo dela. Eu falei ontem um testemunho ainda. Eu atendi esse casal lá na época da Celso Garcia. E eles chegaram. Ele dizimava, na época, R$140. Na época. R$140, há 10 anos atrás. 10, 15 anos atrás. 10 anos atrás. R$140. Deus honrou, abençoou, elevou esse casal de um nível tão alto, que eles prosperaram, cresceram, e que em um momento o marido disse assim: eu estou dizimando muito na igreja. Ele estava dizimando R$6.000, para quem ganhava R$1.400, e dizimava R$140, passou a dizimar 6.000, comprou 3 apartamentos, deu um carro novo para a esposa, comprou um carro novo, trabalhava 4 horas por dia. 4 horas por dia. Desenvolveram um projeto, uma ideia, e eles eram ali o cabeça do projeto. Então ele trabalhava 4 horas por dia, morava a 700 metros do trabalho, nem ia de carro, tinha tempo para a família, tinha tempo juntos com a esposa, viajava, não trabalhava nem sábado nem domingo. A cabeça virou. Deu 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses depois, ele falou: não, estou dizimando muito. É muito dinheiro. Que coisa, né? Quem dizima R$6.000 ganha quanto? 60, não é? 60 mil, tirando 6, dá 54 mil, não é? Tem alguma diferença do que ele ganhava no passado? Não. Não sei nem quantas vezes mais dá o valor. Eu não vou dizimar mais. Vou na igreja quando dá, porque agora eu estou muito compromissado, eu tenho viagem, né? Eu tenho que fazer isso, então agora eu estou fazendo academia, tem um personal trainer me acompanhando, então eu estou fazendo isso, não, eu estou fazendo essa aula também, eu estou fazendo aquilo outro também, não, eu tenho algumas viagens para fazer, eu tenho que tirar essas viagens da frente, porque esses sonhos são antigos, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu não tenho tempo de ir na igreja. Aí começou a perder Santa Ceia, começou a não vir mais nos cultos, começou assim, ficar difícil ir para a igreja. Antes vinha para a igreja de ônibus, quando vinha de carona com alguém, aí quando tinha um carro confortável para vir, disse que pegava muito trânsito na Marginal Tietê, porque era muito trânsito, tinha um carro luxuoso, não tem, dá muito trânsito, é muito complicado, é muito longe a igreja. Antes vinha de ônibus. Ou seja, o que aconteceu? Perdeu tudo. Há 2 anos atrás, quando eu encontrei essa pessoa, eu estava aqui e eu soube dela, e ela ainda me mandou uma mensagem, né, pelo WhatsApp. Eu mandei a mensagem para ela, que eu tenho essa conversa salva até hoje. E essa pessoa mandou essa mensagem, e eu falei: ei, como que tá? E falou: poxa, você não tem noção, minha vida está quebrada, desse jeito, perdi tudo. Eu falei assim: como assim você perdeu tudo? Eu falei: perdi tudo, perdi o apartamento de Moema, perdi o apartamento lá da Barra Funda, perdi o apartamento da Zona Norte, perdi esse carro, perdi aquele carro, perdi as motos que eu tinha, perdi a empresa, estou quebrado, estou falido, estou morando de favor na casa do meu cunhado, e o carro que eu estou andando não é meu. Estou trabalhando de favor. Estou trabalhando literalmente para comer.
É o que ele falou. Porque nem onde eu moro eu estou pagando aluguel. Eu moro de favor. Quebrou. Aí, você olha e analisa. Por que Deus iria prosperar uma pessoa que literalmente ainda não se tornou essa nova criatura? Para quê? O dinheiro na vida de um cristão, ele tem propósito. O dinheiro na minha vida, na sua vida, ele tem que ter propósito. Ele tem que ter uma finalidade. Porque o dinheiro, ele pode literalmente deturbar a mente de uma pessoa. Você não já viu, certamente deve ter visto ou ouvido, reportagens de pessoas que brigaram por causa de R$1. Fala, meu, R$1? Você vê duas pessoas, não, esse dinheiro é meu. Não, eu te dou 100 para vocês não brigarem. Você quer 100 para você, 100 para você. Tá, você vai embora? Vai, então tchau. Você vai embora também? Então tchau. Acabou a briga. Pronto, era isso o problema? As pessoas matam umas às outras por dinheiro. Roubam umas às outras. Lesam. Por causa do quê? Do dinheiro. E qual que é a finalidade? Você vê que não constrói nada. É ou não é? Não constrói nada. Tudo aquilo que veio daquela forma é tão sujo, tão pesado, que se ela for puxar ali alguma coisa, fala assim, o que acrescentou? Nada, só me deu dor de cabeça. Só me deu dor de cabeça. Entenda uma coisa. Só é possível pela fé. O exemplo de Saulo, que perseguia, e que o desejo dele era tirar a vida daqueles que serviam a Cristo. Mas Paulo se tornou um grande evangelista, uma grande referência, um homem cheio do Espírito Santo, que a Bíblia diz que as escamas caíram dos seus olhos, e ele passou a ver. Olha o que a Bíblia fala, lá em Atos, Paulo e Silas, perto da meia-noite, após terem sido açoitados, espancados, humilhados, a Bíblia diz que eles cantavam louvando a Deus, e a Bíblia diz que aquela atitude deles fez com que as cadeias, todas aquelas celas, a jaula onde eles estavam, aquilo que aprisionava fosse solto, eles foram livres, glorificando a Deus, tendo uma atitude de um cristão de verdade, representando Cristo, sendo essa nova criatura, vivendo uma vida plena, uma vida alinhada com a palavra. Você fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Você vê que todas as pessoas que cobram demais que as pessoas façam certinho, ela muitas vezes não faz certinho. Eu posso cobrar alguém que não faz certo? Se eu não faço certo? Eu tenho o direito de cobrar? Eu achei interessante que alguém ainda ontem deu um exemplo, e eu achei interessante, alguém diz assim, eu não posso cobrar de alguém que, se aquela pessoa leu ou não leu a Bíblia, se eu, em algum momento ou outro, também não fiz isso. E olha que coisa interessante, né? Muitas vezes as pessoas são intransigentes, arrogantes, orgulhosas, exigindo algo e ela não está fazendo. E isso é algo assim que depõe negativamente contra aquela pessoa. Porque assim, como você está dizendo isso e você não está fazendo? Só que isso é algo totalmente relativo, porque a Bíblia diz que nós temos que olhar para quem? Não é para Cristo? Nós não temos que olhar para Jesus? Um homem é perfeito? Não. E quando eu me coloco nessa condição, eu estou deixando de olhar para mim. Você já viu aquela brincadeirinha
Eu acho interessante, eu fiz um treinamento com os obreiros e eu fiz essa brincadeira. Pega o ovo, você já viu aquela colher? Coloca a colher na boca e um ovo assim? Já? E eu falei assim, ó, você tem que andar rápido, mas você não pode olhar para a tua colher, você tem que olhar para a colher do outro. Mas como eu vou olhar para a colher do outro? Eu não tenho que equilibrar a minha. Não, faz esse teste. Não dava 2 passos, caiu o ovo. Mas caiu por quê? Por que quebrou o ovo? Não, porque eu estou olhando para a vida do outro. Ah, que gracinha, ótimo. Beleza, então tá bom. Então agora vamos treinar diferente. Coloca a colher na boca, eu vou colocar um ovo aqui, e você olha só para o seu. Olha, não é que iam certinho, sem cair o ovo? Sem cair. E conseguiam ir rápido ainda. Porque estavam focados naquilo que Deus estava requerendo dele. Se você estiver preocupado com o que as pessoas estão fazendo ou deixaram de fazer, você nunca vai crescer. Você nunca vai chegar no objetivo. Você está conseguindo entender? Você nunca vai chegar no final. Você nunca vai ver a vitória. Não, mas é porque a minha esposa não fez. Não, porque o meu marido não fez. Não, porque aquela pessoa não fez. Tá bom, e você fez? Você fez, você cumpriu com aquilo que você sabe, que você... Não, mas eu não fiz, porque sabe? Não, você não fez. Isso não te dá o direito de falar, de abrir a boca, de questionar, ou de julgar, ou de fazer qualquer coisa. Não te dá o direito. Faça você primeiro. Faça você primeiro. Você vê, Paulo, ele era o perseguidor dos cristãos, não era? Ele passou a ser o quê? Perseguido. E pouco? Muito. Foi açoitado. Paulo foi apedrejado e deixado como morto em uma cidade. Quantas vezes ele não desceu escondido para não ser morto, fugido, e viveu tantos enfrentamentos. Mas como que ele suportou tamanha pressão? Como que ele suportou tamanha dor? Como que ele suportou? Como que ele disse, olha, sei o que é ter muito, também sei o que é ter pouco. Sei estar com fome, sei estar bem abastecido. Cristo. Foi Cristo. Ele se tornou uma nova criatura. E é o que tem faltado na vida de muita gente. Tem muitas pessoas olhando para os outros, olhando para as coisas. Não estou dizendo que você não pode ter algo que você tem vontade de ter, um celular do ano moderno, ou um carro, ou uma roupa. Não estou dizendo que você não possa ter, mas tem gente que só está olhando para isso. A comparação dele é essa. Se você tem que fazer comparação com a vida de uma pessoa com que você quer, olhe para uma pessoa que teme a Deus, que é cheia do Espírito Santo, e que você está aqui e diga, eu quero ser igual a essa pessoa. Ter esse espírito, essa sensibilidade, essa maturidade, esse caráter. Eu quero temer a Deus como essa pessoa tem temido. Ela é uma referência para mim. Não o contrário. Não o contrário. Você já ouviu falar de inveja? Já ouviu falar de inveja? Pouco ou muito? Hã? Talvez você já deve ter tido inveja de pessoas. Eu já tive, muitas. Inveja. Eu disse ainda para o bispo Pedroso, há alguns anos, faz muito tempo isso, acho que é uns 12 anos atrás, mais ou menos, 12 anos atrás. Eu lembro que o bispo Pedroso, ele sentava na mesa para fazer a refeição com a mulher dele. Então ele sentava, e ele conversava, e estava ali, e eu não tinha essa prática. Então, aquilo me incomodava. Eu me incomodava com aquilo. E chegou um tempo que eu falei assim, poxa, por que isso me incomoda? Você está conseguindo entender? Por que isso me incomoda? Eu comecei a puxar fios. Sabe quando você começa a puxar fios?
Você começa isso, você começa aquilo, você começa aquilo outro, você começa aquilo outro. Eu falei, isso é inveja. Isso é um sentimento desgraçado, está me consumindo, isso aqui é inveja. Não, é porque o meu pai não sentava com a minha mãe, eu nunca sentei na mesa para fazer uma refeição com meu pai, eu nunca sentei. Você já sentou à mesa com o seu pai para fazer uma refeição? Teve muitas pessoas que já sentou, eu não sentei, eu não tenho essa imagem. Eu não tenho essa lembrança de estar na mesa sentado, estar o meu pai ali, não tenho, isso não existe. Isso não existe. Então assim, tudo que era relacionado a isso me afetava, me atingia. E aquilo, falei, por que isso está sendo assim? Isso é inveja. Não, não tem nada a ver, é normal. É normal? Isso normal, me amargar tanto desse jeito, não é normal. Você vê que muitos, olha por que uma pessoa tinha inveja. Eu não tinha inveja porque ele tinha um celular do ano, eu não tinha inveja porque ele tinha um carro importado, eu queria aquele carro importado. Eu não tinha inveja porque ele tinha algum bem material, não, eu tinha inveja porque ele estava sentado na mesa almoçando, só isso. Você vai dizer assim, que coisa boba, para você ver quantas cargas de inveja, de situações as pessoas não têm uma pelas outras. Ou talvez você por coisas menores. Por coisas menores. Eu tive pessoas que eu estava usando uma gravata, a pessoa falou assim, nossa, que gravata bonita, eu queria ter uma dessa. Eu falei assim, eu não quero essa carga para mim. Eu falei, eu te dou, pronto, leva. Diante de Deus, tenho gravata no meu porta-mala, porta-luva do carro, na minha sala, em casa, em tudo. Eu gostei disso aqui, leva. Deus te abençoe. Estou abençoando a sua vida. Eu não quero. Porque literalmente, não, bicho, eu não tenho o poder de quebrar isso, aquilo outro, não. Sabe o que eu quero? Meu amigo, sabe a famosa risca no chão? Eu não fiz uma risca, eu fiz uma cratera. A possibilidade de passar zero. Zero. Porque isso literalmente é um diferencial. E você tem que entender que se você não se tornar essa nova criatura, alinhada com Cristo, a palavra, você se torna vulnerável. E tudo que vem, pega. Você está conseguindo entender? Tudo que vem, pega. E te torna, e você fica pior, travado, doente, amarrado, não anda. Você precisa se tornar novo. Você não pode deixar o tempo passar. Quantos anos você está vendo assim? 5, 10? Conhece Deus? Conhece. Conhece a palavra? Conheço. Tua vida não muda? Não, é porque assim, é normal. Dá nome certo às coisas. Talvez você é invejoso, orgulhoso, arrogante, não ora, não teme a Deus, não busca, não quer compromisso com Deus, está interessado somente em bens materiais ou aquilo que Deus pode fazer. Dá o nome certo e rompa com isso. Paulo, ele foi parado. Tem muitas pessoas que vão ser paradas por Deus. Agora vamos lá, seja inteligente. Se curve diante de Deus e peça, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, eu não quero ser assim. Eu quero ser essa nova criatura, cheia do Espírito Santo, e viver uma vida plena e abençoada. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. O mistério do novo nascimento só é compreendido pela fé. Viva através de Cristo a natureza de Cristo. O homem do pecado foi vencido na cruz do Calvário. O homem do pecado foi vencido. E quem venceu? Jesus. Jesus venceu. E se você crê nele, você se torna herdeiro. E você também pode vencer. Coloque as mãos no seu coração. Com seus olhos fechados. Peça ao Senhor essa nova identidade. Essa nova nomenclatura nesse nome. Você vê que Deus transformou o nome de Saulo para Paulo.
Senhor transformou o nome de Jacó, que era enganador, para José, campeão com Deus. E tantos outros que tiveram os nomes trocados, que tiveram ali porque se colocaram numa outra condição, de um homem cheio do Espírito Santo, temente a Deus, uma pessoa transformada, uma pessoa que entendeu qual é o verdadeiro caminho, quais são as verdadeiras escolhas e decisões que devem ser respeitadas e seguidas. Ela entendeu, ela compreendeu, ela se posicionou, ela alinhou a sua vida à luz da palavra, é a luz das Escrituras. Não tem como, não há como, não tem ninguém, não tem profissional, especialista, médico, o que for, Deus é o caminho. A palavra do Senhor é o caminho, a palavra do Senhor é a verdade, ela é a vida, ela que nos molda, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos liberta, é com ela que nós alinhamos a nossa vida. Paulo, ele era um homem estudado, ele era um homem que tinha o conhecimento, amplo conhecimento, mas tudo aquilo foi esterco, foi perdido, porque o que tinha relevância, o que tinha peso, era o que ele tinha construído com Deus, com a palavra. Ó Deus santo e poderoso, eu oro, meu Deus, por cada uma dessas pessoas e peço, passa com teu sangue sobre cada uma delas. E eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, que toda cegueira, que todas as escamas que possam estar impedindo ela de ver, de entender quem é o Senhor, o que o Senhor pode fazer, eu declaro que todas essas escamas, que toda essa sujeira nos olhos, na vida dela, meu Pai, caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que tudo, o comportamento, as escolhas, as decisões erradas, os caminhos errados, meu Pai, que tudo, Senhor, seja quebrado, cancelado, e que ela se torne, meu Deus, essa nova pessoa, essa nova criatura, alinhada, meu Deus, a Tua palavra, alinhada com o Senhor, alinhada, meu Deus, com os ensinamentos do Senhor, meu Deus, com aquilo que o Senhor tem dirigido, com aquilo que o Senhor tem mostrado, a maneira que o Senhor tem trabalhado, ó Deus. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, pessoas cheias do Espírito Santo, cheias da Tua glória, cheias, meu Deus, da Tua presença, que esse poder, meu Deus, traga a ela a luz que ela precisa, meu Deus, traga a ela a consciência que ela precisa, que desperte ela, meu Deus, a ter essa postura nova, alinhada, meu Deus, com o Senhor, com a Tua palavra, alinhada, meu Deus, comprometida com o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, esse poder sobre a sua vida, e eu quero que você possua isso, eu quero que você diga isso: eu assumo esse espírito de um novo homem em Cristo, de uma nova criatura, eu me torno essa pessoa, nascido para reinar, para governar, para ser essa autoridade nas mãos do Senhor. Eu possuo esse espírito, esse poder. O velho homem, a velha mentalidade, o velho padrão, as velhas atitudes, as velhas práticas, ficando para trás. Eu assumo agora essa postura do novo no Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus,
Eu quero que você diga isso e possua isso no seu espírito. Eu sou novo, eu saio daqui uma nova criatura, nascida de novo, remida pelo sangue do Senhor Jesus, uma nova criatura. Eu declaro essa cobertura de unção, de poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família, sobre tudo que me pertence, aonde eu estou, aonde eu vou, com quem eu falo, com quem eu lido. Eu represento a Cristo, Cristo está em mim, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha luz. Eu estou cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, e eu sei que tudo que eu faço, é para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Eu possuo, meu Deus, esse poder, essa autoridade, essa graça, esse favor. E eu sei, meu Deus, que hoje a primavera chegou. E eu sei que um tempo novo está florescendo na minha vida, na minha casa, na minha família. Um tempo novo está florescendo, em nome de Jesus. Diga isso: um tempo novo está florescendo, um tempo novo está florescendo em mim, na minha vida, na minha família. Um tempo novo, eu me torno essa nova criatura em Jesus. Eu me torno essa nova criatura em Jesus, novo em Jesus, novo em Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você coloque as mãos na sua cabeça, e eu quero que você declare agora tudo aquilo que você deseja alcançar, que você almeja alcançar, e eu quero que você abençoe a sua vida, e que você declare, diga: eu sou uma pessoa próspera, a minha vida prospera, a minha vida flui, eu estou curado, eu estou liberto, eu estou abençoado, a minha casa está abençoada, a minha vida é uma bênção, minha vida é abençoada, eu sou uma nova criatura, eu vivo o novo do Senhor, eu vivo o novo do Senhor. Ó Deus santo e poderoso, meu Deus, em concordância com cada uma dessas pessoas, eu declaro, Senhor, que tudo aquilo que ela está declarando sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, eu declaro cumprido, materializado em nome de Jesus. Eu declaro esse novo tempo na sua vida, essa plenitude de glória, de poder, uma nova criatura em tudo, em nome de Jesus. Uma nova criatura em tudo, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus. Diga: eu creio na prosperidade do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família. Diga: eu estou vivendo um novo tempo no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida.
e Ele te ama.